Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos amigos e irmãos, com muita alegria estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa caminhada querigmática. Ainda estamos no 13º encontro do nosso itinerário e hoje vamos falar sobre o pecado capital da gula. Para que nós nos deixemos convencer pela palavra de Deus, por esta nossa reflexão, invoquemos o Espírito Santo. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, inicialmente eu gostaria de apresentar a vocês algumas linhas gerais sobre este pecado, a gula. Quem de nós já não experimentou este pecado, não é verdade? Mas nós precisamos colocar um piso a partir do que nós vamos entender este que é o excesso no comer e no beber. O prazer que nós sentimos ao comer e ao beber é um prazer legítimo, vem de Deus. A pessoa que não tem vontade de comer, ela pode pesquisar porque deve estar com alguma coisa errada no seu físico. Faz parte da nossa natureza o prazer de comer, de sentar-se à mesa junto com outras pessoas e ficar ali degustando, bebendo. Então, Deus nos deu, colocou na nossa natureza, quando nos criou, este prazer humano. Isso está ligado diretamente à nossa sobrevivência. Se nós deixarmos de comer, deixarmos de beber, porque não sentimos o prazer de comer e beber, vamos acabar morrendo. Mas entre dizer isto e desenvolver o oposto disso, uma explicação, ainda que humilde e limitada, sobre o oposto deste prazer natural, abençoado por Deus, nós falaremos da gula, que é nada mais, nada menos que um amor, um desejo desordenado desse prazer, embora seja legítimo, e que acaba se tornando imoral. Por quê? Porque escraviza o nosso corpo, a nossa alma, aliás, desculpem, escraviza a nossa alma, a nossa vontade, a nossa espiritualidade, até fica comprometida ao nosso corpo. É o corpo que passa a ditar as normas do comer, as normas do beber, sem limite. A nossa vontade passa a não valer quase que nada. Perde o domínio sobre o nosso corpo. Quais são os sinais que eu e vocês trazemos em nós, na nossa natureza, esse vício, este pecado? Primeiro sinal, quando nós comemos e bebemos ou bebemos sem necessidade. Simplesmente
comemos e bebemos, por exemplo, fora das refeições. Acabei de almoçar, acabei de tomar um lanche, acabei de jantar, acabei de tomar o café da manhã. Dali uns minutos, uma hora, eu já estou beliscando daqui e dali. É por fome? Se for, é preciso cuidar da saúde. Agora, não pode ser por vício? Não pode ser por um costume que já ficou enraizado em mim? Pode ser. Não, mas esse pecado é um vício que amanhã vai me levar a um pecado venial e provavelmente a um pecado mortal. Então, o mal, essas pequeninas raposas que acabam entrando no nosso jardim. Essa figura é muito bonita no Cântico dos Cânticos e que é matéria de reflexão dos antigos monges do deserto. Eles diziam essas pequenas raposas, essas raposinhas que acabam entrando no nosso quintal para roubar a nossa uva, para roubar a nossa plantação, são esses pequenos vícios que acabam enfraquecendo a nossa vontade diante de situações mais graves. Um outro sinal de que eu tenho que ficar alerta para a coisa não tornar perigosa é quando eu sou muito seletiva na alimentação, na bebida, não é? Por exemplo, eu passo a ser muito chegadinha, eu passo a ser muito inclinada a exigir demasiadamente requintes na minha alimentação. Bom, parece que eu estou falando por uma coisa fora totalmente da nossa realidade, porque a maior parte da humanidade passa fome. Mas nós não fazemos parte. Tenho certeza que você que está me ouvindo, me vendo, me assistindo, você não faz parte dessa turma que passa fome. Então nós vivemos numa situação privilegiada em que não nos falta alimento, comida e bebida. E vamos mais além. Não nos falta alimentos até sofisticados. Vocês estão prestando atenção quantos programas de televisão falam da gastronomia? Quantos programas aguçam em nós a gula? Nos fazem desejar talvez até aquilo que não podemos comprar para comer. E nos torna também insensíveis à fome do outro, o que sobra na minha mesa. Né? Olha outro sinal da gula. É eu não comer tudo aquilo que eu ponho no meu prato, ponha menos, porque o que vai para o lixo não é simplesmente um desperdício. O que vai para o lixo é o que está faltando na mesa daquele que não tem nada para comer. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem? Você está fazendo o papel de Caim quando Deus pergunta, né, para Caim: aonde está o teu irmão? Mas por acaso eu sou guarda do meu irmão? O que Caim está respondendo? Eu não tenho nada a ver se o meu irmão está passando necessidade, se o meu irmão tem onde morar, se o meu irmão tem o que... Ah, mas eu não vou resolver o problema do mundo. Não vai mesmo. Mas você pode se tornar membro, né, de alguma associação. Na nossa Igreja Católica temos infinitas associações. Uma delas é a nossa comunidade, que trabalha com campanhas para ajudar os mais necessitados. Por que eu estou falando disso aqui neste capítulo sobre o problema do pecado da gula? Porque nós estamos falando do excesso
daquilo que sobra para nós e falta para os menos favorecidos. Foi um parênteses, tá, gente? Um outro sinal é quando nós passamos dos limites da nossa necessidade. Sabe quando você levanta da mesa e fala, ai, comi demais. Comeu demais. Você não percebe, não é? Principalmente quando está comi ou bebi demais, né? Quando estamos sentados numa roda de amigos, é uma, é outra, é mais uma, é mais outra, e às vezes até sem perceber. Se é sem perceber, graças a Deus. Mas e quando você não consegue parar de comer, não consegue parar de beber? É quando nós passamos dos limites da nossa necessidade verdadeira. Dentro da espiritualidade, dentro daqueles princípios de santidade, né, que nós procuramos viver, há um princípio que diz assim, que nós deveríamos sair da mesa, da refeição, sempre com um pouquinho de fome. Não é bem fome. Tendo feito a abstenção de algo mais. Vou pegar mais uma pontinha daquele bife. Se você se lembra, não preciso. Eu já comi um. Vou comer mais uma porção de lasanha. Você já tirou uma porção razoável que deu para você sossegar o seu estômago. Nós temos que aprender a fazer este exercício chamado, na antiga teologia, né? Ascese, antiga e sempre nova, o exercício da nossa vontade. Um outro sinal de gula é quando nós comemos com sofreguidão, com avidez. Quando nós não comemos o alimento, nós devoramos o alimento, estraçalhamos o alimento, nem percebemos. Como os animais. Então, essa reflexão, muito simples, gente, muito primária, visa nos levar a fazer uma reflexão, uma revisão de vida sobre em que eu estou me excedendo. Porque não é apenas na comida e na bebida, é o excesso de avidez, por exemplo, por comprar. É uma gula de consumir, por exemplo, até a espiritualidade, até coisas de Deus. Eu vou na Nova Aliança, vou na Gospel Mira, vou nos Arautos do Evangelho, vou no grupo de oração da paróquia, depois eu vou lá na Canção Nova, vou não sei aonde. Você parece tico-tico no fubá das coisas de Deus. E nunca está satisfeito com o que cada uma dessas realidades maravilhosas da nossa igreja nos dá. Você não encontra, não se satisfaz. É uma gula espiritual. Quando é que a gula se torna um pecado grave? Em primeiro lugar, quando me torna incapaz de cumprir meus deveres de Estado. Eu sou uma mulher casada, um homem casado, eu tenho família para cuidar, eu sou uma religiosa, um religioso, eu sou um sacerdote, eu tenho um povo que está olhando para mim, que não pode me pegar lá no botequim enchendo a cara, me comportando como os alcoólatras. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando eu me torno, então, incapaz de cumprir os meus deveres de Estado, meus deveres profissionais. Bebi tanto que eu não dei conta de chegar pontual no meu trabalho. Eu bebi tanto que eu não consegui, não pude
manobrar uma máquina. Eu não dava conta, né? Eu comi demais, precisei vomitar, passei mal. Aí, não pude, não é verdade, cumprir meus deveres profissionais. Quando eu sou infiel a Deus, né? Aí eu sinto Deus falando no meu coração: chega, para. E você está lá beliscando sem parar. Gente, eu já experimentei isso e tenho que me fiscalizar, e muito, porque eu sou vulnerável nesta área também. Quando é que agulha é o pecado grave? É um pecado grave também quando causa consequências graves. A minha falta de domínio sobre o comer e o beber. Quando me falta o autocontrole dos olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente, dos ouvidos, o dia inteiro com esse negocinho aqui no ouvido, não sou capaz do silêncio, o excesso no ouvir, a imaginação corre solta, eu vou me alimentando das imagens, a minha memória, volto lá, né? Meus pensamentos, desejando, só pensando quando é que eu vou. Vai chegar sexta-feira para eu sair com meus amigos e encher a cara, etc. Como tem o pecado grave, também há o pecado venial. Quando é que a gula não chega a ser pecado grave, mas me enfraquece? É quando eu exagero no comer ou no beber mais do que o costume, para agradar o amigo, para compartilhar com os que estão na mesa e vão ficar mexendo comigo e falando: ah, você já vai parar? Debocham, né? Até da minha esposa. Sua mulher que não quer que você venha? E você sabe que na roda de amigos você vai se exceder. Até aqui é uma reflexão bem razoável, humana. Mas o que é que Deus fala sobre esses excessos? E a palavra dele está acima de toda e qualquer reflexão que nós possamos fazer. Nós vamos recorrer, então, ao evangelista São Lucas, capítulo 21, versículo 34. Jesus diz para mim e para vocês: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. Vejam que coisa bem concreta é esta palavra de Jesus. Cuidado significa sejam vigilantes, prestem atenção no começo das coisas. Quando você começa a perceber que você está passando da medida, é hora de falar não. Se precisar, até sair daquele ambiente. Não me lembro aonde, mas estávamos sentados, acho que em família. E alguém disse assim, comendo, né? Beliscando as coisinhas ali, um tira-gosto gostoso. E alguém falou assim: eu vou sair da mesa, porque senão eu vou perder o regime que eu estou fazendo. Por amor ao peso. Vou baixar meu peso, então estou saindo da mesa. Estou saindo da ocasião de me exceder.
E para viver a virtude da continência, como é que é? A gente não dá conta? Claro que dá. A graça de Deus não nos faltará. Voltando a Jesus, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados. É claro que o coração não pesa. Coração no sentido, o homem interior, não fique pesado para as coisas de Deus. Em que sentido? Lento para as coisas de Deus. Nós temos que ser pessoas leves, que ao menor sopro do Espírito Santo, nós sigamos esse sopro, qualquer direção que nos leve. A nossa oração de consagração ao Espírito Santo tem um pedido que a gente faz ao Espírito Santo que para mim é o máximo. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Então, ter o coração leve, não é? Um coração vulnerável aos apelos de Deus, sensíveis a Deus. E o que nos torna pesados? O coração pesado, a consciência pesada, é quando eu me excedo no comer, no beber, no falar, no ouvir, no comprar, no ganhar. Olhem só. E também temos a palavra da igreja, na pessoa de São Paulo, que escreve aos Romanos no capítulo 13, versículo 13 e 14. Procedamos honestamente como em pleno dia. Em outro lugar, São Paulo vai dizer, nós não somos filhos da noite, não somos filhos das trevas, quer dizer, dos poderes malignos. Eles não podem ter poder sobre a nossa vontade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do dia, filhos da luz. Então, pela graça de Deus, nós temos o poder de uma reação contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias, isto é, nada de gula, de bebedeiras, nada de orgias, nada de imoralidades, nem de contendas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção agora. Não atendais aos desejos e paixões da vida carnal. Os pecados capitais estão diretamente ligados ao pecado que se resume no pecado carnal. Faz parte da nossa natureza carnal, não é do homem espiritual. É do homem que se deixa levar pelos impulsos pecaminosos da nossa natureza. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, a graça de Deus não vai nos faltar nunca. Segundo, a nossa força de vontade colabora com a graça de Deus, mas ela sozinha não dá conta. Nós vamos até um certo momento, até um certo ponto. Então, vamos pôr no nosso coração, na nossa inteligência. Eu posso contar sempre com a graça de Deus, agindo e encontrando uma resposta favorável da minha pessoa, da minha vontade. Eu quero colaborar com a graça, com as inspirações de Deus que não vão me faltar. Mais uma receitinha. Saber dizer para mim mesma não. E para os outros, né? Família de italiano é complicado, gente. Sempre pega mais um pouco. Às vezes nem fala, já vai empurrando para dentro do prato da gente. Dizer não. Saber dizer não, muito obrigada, já estou satisfeita. Chega, basta.
quando nós percebemos que estamos nos excedendo. Às vezes, é necessário buscarmos uma ajuda psicológica. Por quê? Porque a causa deste excesso no comer e no beber, essa avidez de comer, está num problema de ansiedade, por exemplo. Pode estar num problema emocional. Pode ser uma consequência de alguma carência que nós temos, carência afetiva, de uma experiência de fome no passado e agora a natureza quer cobrar. Percebem? E, sobretudo, buscar ajuda espiritual. Pode haver uma causa natural, psicológica, tenho que cuidar disso, mas estamos falando de um mundo espiritual, do mundo das trevas que age em nós também. E para que isso não domine sobre nós, a Igreja nos oferece os sacramentos, que são aonde a graça de Jesus Cristo, a vida de Cristo passa para nós, a atuar na nossa vida. Sugiro que você reflita um pouquinho sobre como está o seu tempo de confissão sacramental. Eu gosto sempre de dizer que o sacramento da confissão, pela força da ação de Deus, né, que vai nos perdoando e vai nos curando, é um dos sacramentos de cura, nós vamos sentindo essas raízes de pecados capitais se enfraquecendo dentro de nós, pela vida de Jesus Cristo que circula na nossa natureza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.